A tadalafila é um dos medicamentos mais vendidos em todo o Brasil. Em algumas regiões do nosso país, ela acabou ficando em primeiro lugar, ao lado de medicamentos como o citrato de sildenafila, que é o azulzinho, que ambos são medicamentos para melhorar a rigidez do homem. Você já tomou tadalafila? Você sabe como que ela funciona no seu corpo? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco dos mecanismos, qual é o efeito desse remédio no seu corpo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer esse conteúdo, para que ele possa alcançar um número cada vez maior de homens. Falando um pouquinho então sobre esse medicamento, meus amigos, ele é um medicamento que ele acaba funcionando como um vasodilatador e um relaxante muscular. Ele vai atuar favorecendo o óxido nítrico no nosso corpo. O óxido nítrico é uma molécula muito importante que é liberada dentro dos vasos sanguíneos e em alguns músculos e alguns órgãos específicos do nosso corpo. Então, quando você tem um estímulo sexual, os impulsos cerebrais são conduzidos através dos nervos e nos nervos próximos ao pênis há uma liberação desse gás, que é o óxido nítrico, que vai gerar um relaxamento imediato dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue, e vai gerar também um relaxamento do músculo da esponja interna do pênis. Então existe um músculo dentro do seu pênis, que é o músculo do tecido cavernoso, que ele funciona como uma esponja. Na medida que ele vai relaxando, ele vai abrindo os poros, vai sendo preenchido por sangue, e é por isso que esse medicamento acaba ajudando na rigidez. Só que lembre-se, esse medicamento ele não gera um relaxamento imediato do músculo. Ele vai levar apenas uma otimização do estímulo que você já recebeu. Tanto que se você tomar tadalafila e for trabalhar, for assistir o jornal, nada vai acontecer. Você precisa do estímulo para que só então haja esse efeito. Só que muitas pessoas pensam que a tadalafila é apenas um vasodilatador. Mas como eu falei, ela tem uma ação primordial nos músculos. E os músculos, tem os músculos dentro do pênis, mas também tem os músculos em diversos órgãos do nosso corpo. Existe esse músculo também na próstata, nas vesículas seminais e até mesmo em algumas partes da nossa uretra. Então a tadalafila hoje ela também é autorizada, também é um medicamento liberado para o tratamento de sintomas miccionais, de sintomas urinários relacionados ao crescimento, ao aumento benigno da próstata. Ao aumentar o óxido nítrico, ele vai acabar também relaxando os músculos da bexiga e da próstata, favorecendo também queixas miccionais. Se você muitas vezes tem problemas de próstata, crescimento benigno da próstata, e inclusive está com dificuldade de ereção, então esse é o medicamento ideal que vai acabar matando dois coelhos com uma cajadada só. Só que, gente, quando você toma um medicamento, ele não vai agir apenas no seu amigão, apenas no local específico onde você está tomando o remédio. Então esse medicamento acaba agindo em várias partes do nosso corpo e geralmente o efeito de relaxamento dos músculos e de vasodilatação que eles causam em outros locais é que vão gerar os efeitos colaterais. Então, se ele, por alguma aventura, dilatar demais os vasos do seu cérebro, ele vai gerar uma dor de cabeça. Inclusive muitas pessoas que já têm cefaleia crônica, que já têm enxaqueca, podem ter ainda o descontrole da sua condição de base. Muitas pessoas que têm rinite já têm às vezes uma sensibilidade maior nas conchas nasais. Então a tadala pode dilatar os vasos dessa região e vai acabar dando também obstrução nasal. Muitas pessoas ficam com o rosto mais avermelhado, com rubor facial. Isso está relacionado à dilatação dos vasos na pele. Uma das queixas mais comuns de efeito colateral com a tadala é dor em membros inferiores, dor nas pernas, dor na coxa, dor no glúteo e dor na lombar. Isso se deve também ao efeito de dilatação nas veias lombares, nas veias dorsais, que vão ficar cheias de sangue, como se o músculo ficasse levemente inchado, com sangue acumulado dentro, e isso pode ser percebido como uma sensação dolorosa. Aí muitos homens me perguntam, doutor, como que eu vou saber se eu vou ter efeito colateral ou não, se eu vou ter dor de cabeça, nariz entupido? Porque os diferentes homens têm diferentes efeitos colaterais. Isso tem a ver, gente, com a capacidade de cada pessoa responder a um estímulo em determinada parte do corpo. Como eu disse, pessoas que já têm enxaqueca, às vezes por já ter uma sensibilidade maior nos vasos do cérebro, tem uma tendência maior a ter a dor de cabeça. Mas é claro que isso muitas vezes é imprevisível. É importante que você, obviamente sob supervisão médica, sob acompanhamento médico,
faça uso do medicamento de acordo com a recomendação que foi dada e daí você observa qual efeito colateral você vai ter e o quanto ele incomoda. O que eu costumo dizer também é que o uso crônico desse medicamento, com o tempo, ele vai acomodando um pouco dos efeitos. E a dor de cabeça, muitas vezes, se você mantiver o uso por algumas semanas, 2 ou 3 semanas, a dor de cabeça ela tende a ceder. Assim também como a dor em membros inferiores, como também a obstrução nasal, como a queimação que pode dar no estômago. Então, essas são as condições que geralmente acontecem, mas uma vez que você está tomando sob supervisão com a dose adequada e se não for muito incômodo, você muitas vezes vai se livrar dos efeitos colaterais. Caso você não se livre, uma opção é você diminuir a dose ou suspender o uso por um tempo, que muitas vezes na reexposição ao medicamento, então o efeito colateral ele tende a sumir, tende a ir melhorando. Tá? Como eu falei, gente, o fato de ser vasodilatador, esse medicamento ele acaba baixando um pouco a pressão, mas aí não é um efeito colateral, é um efeito esperado. É claro que as diferentes impressões que esse medicamento traz não costumam ser significativas. Porém, algumas pessoas têm um ataque cardíaco, o coração acelera. Isso pode acontecer se você estiver desidratado e se a sua pressão cair demais. Mas como eu falei, isso não é considerado um efeito colateral, e sim um efeito esperado, uma vez que todo mundo vai baixar aqui um pouquinho da pressão. O ideal é que você esteja bem hidratado antes de tomar esse medicamento para evitar esse efeito colateral. Meus amigos, então, espero que eu tenha ajudado a esclarecer o efeito desse remédio que é tão utilizado. Lembro para você não fazer uso abusivo desse remédio sem a supervisão médica e espero que você tenha gostado desse vídeo. Já comente aqui, deixe nos comentários se você já tomou o Tadala, se você já teve algum desses efeitos colaterais e o que foi que você fez quando você teve esse efeito, o que foi que você fez para que esse efeito, esse incômodo passasse. Beleza? Meu grande abraço e até o nosso próximo vídeo.